Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21. O apóstolo Paulo, sabendo que havia a presença de alguns inimigos da cruz de Cristo, ele exorta os filipenses a imitá-lo e a outros que também viviam como cidadãos do céu. E ele diz no versículo 17: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, ele exorta os filipenses: sigam o meu exemplo e o exemplo daqueles que me seguem. Aqui Paulo, ele pega a vida dele, né, em Cristo Jesus como modelo, como uma referência, mas ele está apontando para Cristo, né? Paulo, quando ele chama os irmãos a imitarem ele, é porque ele está imitando alguém. Existe um modelo ao qual Paulo está seguindo, que é o modelo de Cristo. E Paulo vai dizer que os irmãos, ele exorta os irmãos filipenses a imitarem ele, terem ele como modelo, assim como ele tem Cristo como a sua referência e como seu modelo de fé cristã, né, e de vida. E ele diz aqui no versículo 18: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui Paulo, no versículo 18, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo, que são falsos mestres, né? Alguns judaizantes, como Paulo havia dito, alguns libertinos que estavam envolvidos no meio da igreja. Então Paulo, ele chama a atenção dos irmãos, né? Paulo, ele já havia alertado, né, a igreja, né, e durante o seu ministério vinha orientando a igreja a respeito desses falsos mestres, desses judaizantes, esses libertinos que se infiltravam nas igrejas para distorcer o evangelho de Cristo. Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo, né? E Paulo, ele fala isso daí chorando, né? Isso provoca uma reação diferente, né, em Paulo, que ele chora porque eles sabiam, né, que esses falsos mestres, esses falsos doutores, né, estavam para corromper a igreja de Cristo, né, para distorcer o evangelho de Cristo. Assim como hoje não é diferente na igreja, né? Dentro da igreja às vezes se infiltra inimigos da cruz de Cristo, pessoas legalistas, pessoas libertinas, pessoas com práticas judaicas, mas tudo isso para distorcer o evangelho de Cristo, né? Então, ainda hoje a igreja ela corre esse perigo. É por isso que Paulo, ele usa o exemplo dele, né, como referência para que os irmãos da igreja pudessem imitar a ele, assim como ele é imitador de Cristo, assim como ele tem Cristo como modelo e como uma referência, né? Hoje, o que falta na igreja cristã são cristãos como modelo, como referência para uma sociedade, né, para uma sociedade que está coberta pela ignorância, né, pelas filosofias humanas, pelos conceitos humanos, pelos dogmas religiosos. Então, o que tem que ser levantado são homens e mulheres de Deus como modelos de fé, como referências de fé cristã. Assim como Paulo foi para a igreja em Filipe, né, por conta do perigo que estava percorrendo a igreja. E ele diz aqui no versículo 19, o destino desses falsos mestres, desses libertinos. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles baseia-se no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Aqui Paulo mostra que o destino desses falsos mestres, desses libertinos, era a perdição, né? Era a condenação eterna, porque o Deus deles era o ventre e a sua glória. Quer dizer, eles só pensavam em si mesmos. Eles não pensavam nas vidas, eles não pensavam nas almas. A preocupação deles era com eles mesmos. Então Paulo, ele chama a atenção, né? Porque eles haviam distorcido, né, o evangelho de Cristo. Havia uma inversão de valores muito grandes, né? Então Paulo, ele diz que o Deus deles era o seu ventre e a glória deles baseava-se no que era vergonhoso. Eles só pensavam nas coisas terrenas. Quer dizer, o dinheiro, que é o Deus deste século, havia corrompido a vida desses falsos mestres, né? Pessoas carnais, né? Representam hoje muitas lideranças que são libertinos, né? Lideranças aonde o Deus deles é o dinheiro. Então Paulo, ele denuncia esses falsos mestres, mostrando que o Deus deles era o dinheiro, era o prazer carnal,
né? E que havia uma inversão de valores, como diz lá em Isaías 5, verso 20. Ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então, assim como Isaías denuncia essa inversão de valores, é o que estava sobre a vida desses falsos mestres, desses libertinos, homens gananciosos, né, avarentos, egoístas, soberbos, que o Deus deles, né, era o seu ventre, eles só pensavam em si mesmo, né? Então Paulo, ele vai dizer aqui, no versículo 20, mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele em contraste com os falsos mestres que eles só pensavam nas coisas terrenas, o coração deles estavam voltados, inclinados para as coisas deste mundo, né? O prazer, o desejo deles, a satisfação deles estavam nessa terra e nas coisas deste mundo. Ao contraste é com os cristãos verdadeiros, onde Paulo fala, mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. Quer dizer, nós somos cidadãos dos céus, né? E ele fala de onde também esperamos o nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no céu, na destra, ao lado do Pai, né? E nós o aguardamos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá dos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, ela é uma cidadania celestial. E ele diz no 21, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também para si todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo, ele revela algo importantíssimo, né? Que o nosso corpo, ele se envelhece, o nosso corpo ele fica doente, o nosso corpo ele sofre por conta do pecado, mas na volta de Cristo nós teremos o nosso corpo transformado, né? Esse corpo cansado, esse corpo que se envelhece, esse corpo que fica doente, esse corpo que sofre por conta do pecado, ele será transformado e nós receberemos um corpo glorificado, o mesmo corpo que há sobre Cristo Jesus, né? O corpo no qual Cristo está revestido em seu estado glorificado, né? E essa transformação, ela vem através do poder de Deus, né? É Deus que vai operar essa transformação, e isso é glorioso. Amém?